A Netflix resolveu presentear todos os fãs de Bridgerton que estão aí aguardando ansiosamente a próxima temporada com um novo filme de época, também baseado em livro, também se passa no século XIX, também é britânico e também fala sobre relacionamento. Olá, tudo bem? E nesse vídeo a gente vai falar sobre A Lista do Sr. Malcolm ou Miss Malcolm List, que é um filme de 2022 que chegou recentemente na senhora Netflix, exatamente para nos abraçar nesse momento de carência que estamos em relação a Bridgerton. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, se você for novo por aqui, espero muito que você goste do canal. Tem vídeo de filmes, séries, dorama, tudo que envolve comédia romântica, musical e fantasia, a gente tá falando por aqui. Sim, a próxima temporada, a quarta temporada, que é a temporada do Anthony, vai demorar pra sair, ao que se parece só 2026, então a gente precisa desses filmes para dar aquele consolo no nosso coração, e A Lista do Sr. Malcolm traz essa proposta, essa similaridade gigantesca com esse universo de Bridgerton. Começando pelo fato de também ser baseado em livros. Essa escritora possui alguns livros de romance, mas dentro dessa saga, vamos assim dizer, existem dois livros: A Lista do Sr. Malcolm e Cartas para Litmore. Por enquanto só saiu a adaptação do primeiro, mas, né, talvez a Netflix entenda aí que realmente vale a pena e queira investir para poder fazer essa outra história acontecer. Nós estamos falando de um filme que envolve, obviamente, uma história de romance. Ai, meu Deus! Que se passa no século ali entre 17/19, dentro do universo britânico, né? Dentro da corte de Londres. A gente não tem uma rainha ali aparecendo, um rei e tudo mais, mas a gente tem a alta sociedade, a gente tem bailes de cortejo, a gente tem caderninhos e cartõezinhos para você preencher, para poder dançar com a sua pretendente. A gente tem os famosos vestidos off-white, creme, branco e tudo mais. E as mulheres debutando para encontrar os seus respectivos maridos. Sim, tudo se similariza, tudo tem muita referência de Bridgerton. A diferença é que nessa história nós temos duas amigas, duas mulheres que cresceram num colégio para mulheres, a Julia e a Selina. Elas são, assim, de classes sociais um pouco diferentes, já porque, como a gente entende, dentro da corte existe diversos níveis, condes, lords e por aí vai. E a Julia já é, assim, de uma classe social mais elevada, então ela frequenta aquele meio londrino que a gente conhece. Ela já tá debutando por 4 anos seguidos e ela, enfim, encontra um cara que ela acha que vai dar certo, que é o Sr. Malcolm, que é o Jeremy Malcolm. Ele é um pouco, assim, complicado, porque ele tem uma lista secreta de todas as qualificações, de tudo que uma mulher precisa ter para se tornar a sua respectiva esposa. E aí, quando a Julia descobre que ela foi rejeitada por ele por causa dessa lista, ela fica simplesmente puta da vida. E aí ela pede um favor para sua amiga, que é a Selina, para fazer com que ela se torne essa mulher ideal pro Malcolm. E aí no final ela cria uma lista falsa para que ele sinta esse pagamento da mesma moeda, para que role essa respectiva vingança. O grande rolê é que a lista em específico do Malcolm é muito importante no decorrer de toda a história, porque os 10 princípios da mulher ideal estão ali dentro do seu ponto de vista, mas a lista feita pela Julia, se passando pela Selina, já fica colocada de maneira bem jogada. Eu não sei se no livro é dessa maneira, eu acredito que não, então eu tô com muita vontade de ler o livro para saber, mas eu não acho o livro na versão física para comprar. No meio dessa história, nós temos dois rostos que são conhecidos, um muito dentro dessa romance de época, que é o Theo James, que fez Sandington, acho que é assim que se pronuncia. Cara, ele tá nesse filme, ele é um comandante que, por sinal, ele é sobrinho de uma mulher que a própria Selina cuidou, e ele acaba indo pra Londres pra poder, né, cortejar ela, e aí no meio daquela história ele acaba se conectando muito mais com a Julia. É muito complicado quando você assiste Bridgerton, porque a gente tá falando de vários episódios pra depois você ir assistir um filme, então você sente que tá faltando alguma coisa, porque em Bridgerton é tudo muito redondinho, vamos assim dizer, tem muitos episódios, e aqui não, aqui a gente tá falando de um filme de 1h40, 1h30 no máximo. Então tem alguns pontos que pra mim poderiam ser mais bem elaborados, focando principalmente no casal secundário, mas em contrapartida, a história do nosso casal principal, que é a Selina e o Malcolm, ou Jeremy, ou Jeremiah, chame como vocês quiserem, já é mais redondinha, já é mais fofinha. A gente tem outras similaridades, como por exemplo, bailes, as danças, né,
né? A forma de cortejar as pessoas é muito fofinho, lembra bastante. A gente tem até um mordomo ali na história, que é o John, que me lembra muito o mordomo da Rainha Charlotte. Um ponto que pra mim eu acho que traria mais esse semblante, mais essa similaridade com Bridgerton, seria se a gente tivesse músicas conhecidas. Não estou dizendo que todas deveriam aparecer de forma instrumental ou covers, assim como Bridgerton, mas tem uma cena específica ali do filme que caberia muito bem uma música. E aí quando a cena foi acontecendo, na minha cabeça eu fiquei I found a love for me. E não era só uma musiquinha de fundo, assim. Obviamente a gente tá falando de um filme onde a Celina, que é essa garota, amiga da Julia, ela acaba indo pra cidade, ela acaba se apaixonando pelo Malcolm, e ela acaba meio que preenchendo, sem perceber, todos os critérios dessa lista que ele tanto almeja, que ele tanto preza, e eles, obviamente, vão acabar se relacionando. A reviravolta final, pra mim, foi um pouco falha. Eu realmente senti que foi muito corrida. Eu não vou dar spoiler para que vocês possam assistir. Então, eu senti falta de um pouquinho mais de reviravolta, vamos assim dizer. Obviamente, a gente tem aquele relacionamento onde a gente tá falando de um cara que tem alguns princípios, e ainda assim, pela sociedade, ele é visto como um galanteador. É uma história muito gostosa de se assistir. Eu realmente gostei bastante do casal principal. Acredito que poderia melhorar bastante, mas é uma história gostosa, é uma história que vai te cativar, é uma história que tem vários elementos que você já conhece, que a gente já conhece e que a gente já aprovou por causa de todas as outras temporadas de Bridgerton. Então eu realmente acredito que se você tá com saudade dessa corte, desse século, desse romance antigo, desses casais onde um cara é visto de um jeito e a mulher coloca ele contra a parede e mostra que ela é, tipo assim, querido, você não manda em mim, entendeu? É isso que a gente gosta e é isso que o filme oferece. Então, se você já assistiu a lista do Sr. Malcolm, me conta aqui nos comentários. E se você ainda não assistiu, corre pra Senhora Netflix, o filme tá disponível. Eu tenho certeza que você vai gostar e depois pode voltar aqui que eu vou estar te esperando pra saber o que você achou dessa história e a gente conversar mais sobre ela, combinado? Um beijo, espero que você tenha gostado da indicação. Até o próximo vídeo e tchau!